Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Gravando para vocês, hoje é dia 31 de julho de 2026. Acabei de tomar banho. Eu compartilhei com vocês lá no segundo canal, mostrei para vocês o que eu ia utilizar e vou conversar com vocês hoje nesse vídeo. Vocês já devem ter visto o título e é sobre isso que vamos falar hoje aqui. Gente, mas antes eu quero mostrar pra vocês o que eu vou utilizar hoje aqui. É sexta-feira, depois pós-banho, eu lavei minha cabeça. Gente, eu lavei bem mesmo. Olha que bonito, depois que eu passei o olhinho, aquelas coisas, fiz todo aquele procedimento que eu falei pra vocês lá no outro vídeo. E aí hoje eu vou utilizar esse Rexona. Fazer do outro. Pra ficar bem limpinho. Bem limpinho não, gente, pra não transpirar, né? Porque limpo a gente já estamos. Aí, gente, eu vou estar passando esse perfume aqui hoje, novamente. Gente, apaixonada nesse perfume aqui. Aí, pra pentear o cabelo, eu vou utilizar esse. Pra desembaraçar, porque eu já desembaracei debaixo do chuveiro, gente. Então, não tá tão embaraçado, não. Aí eu passo nas pontas. E aí, ó, eu vou estar utilizando esse daqui hoje, que eu falei lá pra vocês, que é o creme finalizador capilar. Que cheiro gostoso. Aí eu vou pentear com essa escova aqui hoje. Eu vou dividir no meio. Vocês viram que não tá embaraçado? E eu vou finalizar aqui, gente, que eu mostrar pra vocês as coisas que eu tô usando. As pessoas gostam de acompanhar, né? Pelo menos eu gosto de assistir vídeo assim. Aqui. Ó, ficou maravilhoso, né, gente? Olha o brilho disso. É que tá molhado, né? Mas depois que secar, ó, as pontas, não tem ponta seca. Gente, meu cabelo tá precisando de um corte mesmo, né? Eu tenho certeza disso que ele estava precisando. Aí, gente, eu deixo ele um pouco assim. Aí depois eu passo mais um pouco de creme e eu venho amacetando assim pra ele ficar enroladinho. E aí eu pus a blusa que eu falei pra vocês que eu ia pôr. O short. Caiu um pouco de cabelo aqui, depois tem que varrer. Lavei meu banheiro, gente. A hora que eu fui tomar banho, vocês acreditam? Eu lavei o banheiro. Lavei a cabeça. O banheiro tava precisando ser lavado. E eu aproveitei. Aí eu levei a buchinha que eu uso pra lavar o banheiro. Sabão em pó, com um pouquinho de que boa. Eu diluo bem, porque como tava lá dentro, né? E ficou tudo limpinho, graças a Deus. Do jeito que as donas de casa gostam, né? Então, gente, vamos falar sobre o que tá aqui nesse título. Gente, tem coisas que é o cúmulo do absurdo. E tem coisas que não depende de mim, do meu autocontrole. Mas eu vim conversar com vocês hoje sobre isso. É algo que me preocupa bastante, porque a internet começa a envolver pessoas que não tem nada a ver com a vida da gente, o que passou, o que esteja passando, mas existe pessoas que começam a ser haters na vida da gente e começa a perseguir. Eu vi uma série e, gente, aquela mulher que fez aquela série, gente, muitas coisas da minha vida, muitas pessoas fazem que nem ela.
Eu não sei se vocês acompanharam, essa série é super famosa. É uma mulher que começa a perseguir um homem, né? E aí ela. Eu assisti tudo pra ver como que é difícil, né? A pessoa stalkear a outra, algo maldoso já. E a pessoa não tem limite, a pessoa vai até a pessoa ir até aonde ela poder te afetar, poder te prejudicar de todas as formas. E isso não é bom. Isso é algo muito desumano, sabe? Muito desumano. Gente, tinha dado um problema aqui no vídeo. Alguém tava me ligando e aí parou de gravar e eu vi a tempo. Que senão eu começo a falar e vejo que eu já falei várias horas, vários minutos, ô louco, hora não, né? E não acabo percebendo, aí eu tenho que falar de novo. Então, gente, talvez vocês estejam chegando aqui nesse vídeo e talvez não me conheça, não sabe como que foi a minha vida. Vocês às vezes chegou por alguém que disse sobre o meu canal, ou o meu canal foi entregue para vocês. E também respeito as pessoas que já me seguem aqui há um bom tempo, de 2, 3 anos para cá. Então, eu tive um relacionamento com o Ricardo e durou o tempo que deveria durar. A gente não tem raiva um do outro. Existem coisas que a internet sempre traz à tona. Então, houve uma situação que ele me disse que aconteceu e eu achei necessário trazer aqui para vocês e dizer que aonde que a internet chega ao limite do cúmulo do absurdo. E não é fácil porque a gente tem controle do que a gente faz, né? Eu tenho controle do que eu faço, gravo, compartilho, digo, e ele tem controle do que ele fala e diz, e assim vai. Então, gente, começaram a procurar pessoas da família dele, dizendo que queria saber assunto que convém à vida dele ou até a minha vida. E isso, nossa, muito chato. E isso pode causar alguma coisa dentro da pessoa que talvez não seja muito bom. Então eu vim aqui falar para vocês que essas coisas não se faz, sabe? Procurar as pessoas, querer procurar pessoas que não tem nada a ver com a vida da gente, não tem nada a ver com a situação que passou, tá passando. E eu vim falar porque se torna algo assim invasivo na vida da pessoa, sabe? A pessoa não é da internet, que nem já procuraram pessoas da minha família, só que a minha família já sabe. Eles não falam nada e nunca vão falar nada sobre nada, porque eles não são do mundo da internet. A família do Ricardo não é do mundo da internet, o Ricardo também não é. O Ricardo foi por um tempo, porque nós tínhamos um relacionamento e eu gravava, ele aparecia, ele participava de algo que ele sempre falou para mim na época que ele não gostava e não gosta. A pessoa que gosta disso tá aqui todo dia gravando, dando a cara a tapa. E aí a família dele procurou ele e falou: Ô Ricardo, o que é isso? Né? E o Ricardo, tantos anos que já se passou isso, gente, já passou tudo o que aconteceu e ainda as pessoas e ainda causa ali um assunto. E eu nunca falei sobre a família do Ricardo aqui, muito pelo contrário, nunca falei de ninguém, sempre comentei meu relacionamento, né? Mas a família do Ricardo são todas pessoas, gente boas, pessoas evangélicas, pessoas que têm família, e, e eu cheguei a conhecer uma delas, né? Uma dessas pessoas, e eu não tenho raiva nenhuma, são todas pessoas que sempre me trataram muito bem. E assim, no decorrer da vida, as pessoas vão tomando rumo da sua vida, sabe? Por exemplo, o Ricardo contava muito sobre a mãe dele, que ele vivia com ela, ajudava ela, e isso tá tudo lá no canal dele, quem assistiu acompanhou as lives que ele fazia. E aí, quando cada um foi tomando o seu rumo, mas ele ficou lá com a mãe dele até os últimos
minutos, honrou, né, como filho. Então os irmãos tomou, né, a família tomou proporção diferente na vida. E isso é qualquer ser humano toma. E o Ricardo resolveu viver a vida dele como ele se compartilhava lá. Só ele e Deus, né? E aí quando a gente se conheceu, não vivemos momentos bons, porque o relacionamento, gente, ele não é só coisas boas e só coisas ruins, não. Tem coisas boas também, tem qualidade, né? Então, infelizmente, a gente não soube manter aquilo ali pra gente conviver bem. E na verdade eram duas pessoas com depressão, com sentimentos mal resolvidos. Eu, por coisas que eu passei, então, nem ele e nem eu soube, sabe, um ajudar o outro, vamos dizer a palavra certa. E o pior, trazer para a internet. Quando tudo estava dando errado, a gente trouxe e hoje pagamos consequência de tudo isso. De todas as coisas que as pessoas fazem comigo aqui na internet é consequência daquilo que eu fiz. Um dia minha mãe, sabe, por tudo que eu passo, minha mãe falou assim, se esses vídeos, essas coisas que falam de vocês, são coisas que vocês plantaram e vocês estão colhendo. E realmente, a minha mãe tem razão nessa parte. Então, gente, para com isso. Isso é muito chato. Isso é muito triste. E depender deles, gente, depender da minha família, é cada um por si, Deus para todos. É a verdade, né? Então, aí ele procurou eu nervoso, gente, porque quem que gosta, né? Como ele falou pra mim, eu não sou desse mundo, você que é desse mundo. E aí você tem que dizer, né, para de perseguição, porque vocês conhecem ele, né, gente? Ele não é que nem eu, que tô tudo aqui. Quando ele vem, ele bota pra moer. E eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra mim, nem pra ele, nem pra ninguém. Então, gente, é isso. Tenham sabedoria e assim, quando vocês quiserem saber de algo, procura eu e pergunta pra mim. Não tem melhor pessoa para dizer sobre eu e sobre o que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu não falava mais, né, do que aconteceu entre eu e ele, porque para mim o que passou, passou. É como eu disse para vocês, a internet ela ressuscita coisas que a gente nem sabe que a internet é capaz. Internet não, pessoas, gente, pessoas da internet. E aí eu fico assim, com o coração, sabe, na mão, né? Porque assim, gente, eu não desejo que isso cause uma reação numa pessoa, jamais. E eu não tô pra discutir nem brigar com ninguém, jamais. Mas é mais sobre isso. E outra coisa, ele já disse pra mim que não quer mexer com o YouTube. E ele é uma pessoa assim, gente. Eu tô falando dele sobre isso porque eu não sou de falar. E eu falei pra ele que eu tava fazendo alguns vídeos falando sobre o assunto de algumas coisas que aconteceu e ele tem consciência disso. Ele é uma pessoa que ele não tem medo, não tem nada. Sabe, se ele tiver que falar, ele não vai medir palavras e se machucar ou não, todo mundo vai, né, acontecer. E outra, coisas que ele fez também, quando falou de tudo que aconteceu com nós, ele não tinha, como se diz, ele não pensava nas consequências também, né, de tudo isso. Mas enfim, é isso, pelo amor de Deus, gente, acorda pra vida, isso não se faz. O que eu tenho para compartilhar com vocês é o que eu tenho vivido aqui, a minha vida, minhas vendas, minhas coisas. E o que passou, gente, a gente tem que botar um ponto final e vida que segue. Ah, mas isso e aquilo, tá tudo aqui, gente. Eu trouxe por partes para vocês e acompanhar aqui o que aconteceu e que eu posso me posicionar sobre isso, tá? Então, e aí ficam vasculhando, gente. Esses dias, né, eu já falei pra vocês, procuraram uma pessoa que não é nem parente meu, tá? E ele tem um sobrenome igualzinho um dos meus, mas não é familiar, mas acompanhava a gente na rede social.
Aí um dia eu tava lá, né? Entrei lá, falou assim, ô Marília, deixa eu te mostrar isso. Gente, a pessoa que perguntou segue praticamente quase todos. Aí eu falei assim, gente, pra que isso? E as pessoas hoje não têm mais o livre-arbítrio de escolher por si próprio, sabe? Aí eu escolhi viver aqui, vou, né, firme, vencer as dificuldades, enfim, é isso. As pessoas querem sempre achar um motivo para que alguém diga alguma coisa, né? Se manifeste ou fica bravo, que nem é isso que eles querem. Eles querem briga, gente. Eles querem briga entre eu e o Ricardo, com certeza. Com certeza. Então eu tô vindo aqui, por favor, hein, gente. Sangue de Jesus tem poder nisso. Então, é isso, gente. Que eu tenho para dizer para vocês hoje nesse vídeo sobre essa perseguição que ninguém aguenta.